Quero saudar os meus amados irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e quero convidá-los para uma reflexão. Nós vamos refletir, meus irmãos, no fato que nós somos devedores. Tem muita coisa em comum entre as pessoas hoje em dia. E uma dessas coisas, meus irmãos, é que, em geral, talvez não sejam todos, mas em geral sejam ricas ou sejam pobres, as pessoas têm dívidas, têm alguma dívida. Estejam essas dívidas sob controle ou fora de controle, quase todos nós, em geral, as temos. Até o apóstolo Paulo, meus irmãos, certa vez ele se declarou endividado. Obviamente que de uma dívida diferente nessa declaração, mas ele se declarou endividado. Quer ver? Está em Romanos capítulo 1, verso 14, onde ele diz assim: eu sou devedor. Eu sou devedor. A quem ele era devedor? Ele diz: tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Mas, meus irmãos, nós precisamos ler os versos posteriores também, porque são versos que nos trazem uma explicação acerca de qual era essa dívida do apóstolo Paulo. Então ele diz a partir do verso 15, ou continua dizendo a partir do verso 15: e assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Então Paulo era um devedor. Uma dívida diferente, é certo, mas uma grande dívida, que é a dívida da pregação do Evangelho para todas as pessoas. Agora acontece, meus irmãos, que todos os crentes de todas as épocas, e então nós estamos incluídos, tiveram, têm e terão essa mesma dívida que Paulo tinha. E nesse contexto, então, nós podemos dizer que os crentes, nós os crentes, somos grandes devedores e que temos essa dívida não em uma pequena área localizada, não em nossa cidade, por exemplo, em nosso bairro, nossa rua, nossa região, mas em cada lugar do mundo inteiro onde houver pessoas que ainda não conhecem a Jesus como Salvador e Senhor, aí nós temos essa dívida e precisamos saldar. Agora, o que precisamos fazer? Como é que vamos fazer para saldar essa dívida? Há duas coisas, meus irmãos, que são imprescindíveis nesse intento de saldarmos, de pagarmos essa dívida. A primeira coisa é não ter vergonha do Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza aí no texto que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Você já parou para pensar no porquê Paulo enfatizou isso? Por que ele enfatizou que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo? Deixa eu passar para você algumas informações históricas. Diz que na capital da Grécia, que era Atenas, ou na capital do Império Romano, Roma, o Evangelho era ridicularizado como sendo um fanatismo religioso. O Evangelho não era tomado a sério, especialmente no que dizia respeito à doutrina da ressurreição. Para os gregos, o Evangelho representava uma insensatez, enquanto que para os judeus ele servia de uma pedra de tropeço, uma vez que expunha algumas ideias que o antigo judaísmo simplesmente não queria aceitar, sobretudo o conceito do Messias como sendo um servo sofredor. Eles se recusavam a aceitar que o Messias pudesse ser um servo sofredor. E aí então, meus irmãos, diante disso, diante dessa situação, diante dessa ridicularização, poderia se dar o caso de os crentes ficarem envergonhados por pregar aquilo que para os filósofos gregos e os sofisticados romanos era uma insensatez. Mas Paulo dizia que ele não se envergonhava.
Por que ele não se envergonhava? Porque apesar de ser considerado ridículo por aquelas pessoas, o Evangelho de Cristo era e continua sendo, e Paulo enfatiza isso, o poder de Deus para a salvação de todo o que crer, seja quem for, judeu, grego, bárbaro, sábio ou ignorante. Então Paulo não se envergonhava porque ele sabia disso. Eles ridicularizam, mas eu sei que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele quem for. E Paulo pregava, meus irmãos. Se ele estivesse livre, ele pregava. Se ele estivesse preso, ele pregava. Para o povo comum, ele pregava. E também para as maiores autoridades e filósofos, ele pregava. Então ele era, segundo talvez o conceito deles lá naquela ocasião, e o conceito de muitos ainda hoje, ele era um autêntico fanático. Se alguém podia ser chamado de fanático, esse alguém era Paulo, um autêntico fanático. Ele não se envergonhava. E não apenas não se envergonhava, como também não se intimidava. Agora há pouco estava lendo uma reportagem que diz, nessa reportagem está dizendo, essa reportagem recente, que a China agora está fechando o cerco contra os cristãos lá na China, mais precisamente contra a venda de Bíblias no formato digital, porque há um tempo atrás eles relaxaram lá um pouquinho e houve uma certa abertura, então lojas gigantes como a Amazon, né, por exemplo, e algumas outras estavam fazendo a comercialização da Bíblia no formato digital, mas agora eles estão proibindo, e para ver se eles refreiam um pouquinho esse cristianismo evangélico, esse cristianismo de crente, esse cristianismo fora do controle do governo, que não aceita um controle do governo, pelo menos não como o governo quer lá na China. Será que essas pessoas vão parar de pregar o evangelho? Será que as pessoas vão retroceder na sua fé, na sua missão de anunciar o evangelho? Eu acredito que não, meus irmãos. Eu acredito que eles vão avançar ainda mais, porque eles sabem, assim como Paulo sabia, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele quem for. Então eles não vão se intimidar, nem se envergonhar e nem se intimidar. Paulo não se envergonhava e nem se intimidava. Lá no centro, eu vou contar para os irmãos uma coisa que eu vi, que eu vivenciei. Eu sei que em muitos lugares tem isso também, mas eu quero falar daquilo que eu vi, que eu presenciei. No centro da cidade de onde vim para aqui, Foz do Iguaçu, uma cidade composta de mais de 70 etnias, repleta de muçulmanos, budistas e alguns outros grupos religiosos e filosóficos. Lá que tem um rapaz, acho que tem ainda um rapaz, que destemidamente usava e usa ainda um cartaz, agora com uma pequena caixa de som também, nos semáforos. Sabe para quê? Para falar de Jesus. Ele não se envergonha e não se intimida, porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Será que hoje, meus irmãos, existem pessoas que zombam do evangelho e que zombam das pessoas que pregam o evangelho, considerando tanto ele, o evangelho, como elas, as pessoas que o pregam, ridículos? Tem muito. E se você tivesse a oportunidade de falar comigo e me relatar, talvez você mesmo poderia me dizer que conhece alguém, talvez mais de uma pessoa, que possa ser um exemplo, que zomba tanto do evangelho quanto de quem prega o evangelho. Então existe. E qual tem sido a nossa atitude diante disso? Será que nós temos tido ousadia ou temos ficado calados, às vezes por vergonha ou por timidez? Será que nós teríamos a coragem de fazer como o rapaz do cartaz no centro de Foz, ou como muitos, principalmente lá no estado do Rio de Janeiro, sair
anunciando o Evangelho como se fôssemos malucos, como alguns que entram dentro dos ônibus, dentro dos metrôs, dentro dos trens, tomam a palavra e erguem as suas vozes e pregam o Evangelho. Será que nós teríamos essa mesma coragem? Teríamos, meus irmãos, a coragem de ir para o centro da cidade, aquilo que eu sei que temos, que já fizemos, né? Mas mais vezes, mais frequentemente, sair por aí, anunciando, pregando o Evangelho, falar com alguém do Evangelho de Jesus. Será que teria eu essa coragem? Será que nós cremos de verdade que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação daquele que crê? Meus irmãos, nós temos uma dívida para com todo mundo, todas as pessoas. Essa dívida é a pregação do Evangelho. Nós temos que estar prontos para pregar esse Evangelho, para saldar essa dívida. Mas para saldar essa dívida é imprescindível que nós não tenhamos vergonha do Evangelho, firmados na fé de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sem o Evangelho as pessoas não serão salvas, sem o Evangelho de Jesus. Então é imprescindível que nós não nos envergonhemos desse Evangelho. Mas em segundo lugar, meus irmãos, é preciso ser um bom despenseiro da multiforme graça de Deus. É o que disse Pedro, capítulo 4, verso 10. Ele disse assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros, ou sendo bons despenseiros da multiforme graça de Deus. A graça de Deus é multiforme, diz aqui o apóstolo Pedro. Ele se utiliza de uma palavra que tem esse significado, que foi traduzida aí nessa versão que estou lendo aqui para os irmãos, multiforme, que significa diversificada, também poderia ser uma outra tradução, de muitas espécies. Por quê? Porque ela se manifesta de muitos modos em nossa vida. E a palavra graça, meus irmãos, indica tudo aquilo que nós recebemos de Deus, sem merecer. E a salvação é uma dessas coisas, a principal delas. Nós não a merecemos, mas nós recebemos assim mesmo de Deus. E o texto diz que nós temos que ser bons despenseiros dessa multiforme graça de Deus. E isso significa que nós temos que compartilhar. O despenseiro é aquele que compartilha. A mensagem da salvação, meus irmãos, é uma graça que nós precisamos compartilhar. Nós precisamos compartilhar porque sem essa graça, para onde as pessoas irão? Na eternidade, depois da morte ou depois da vinda de Jesus. As pessoas irão para o inferno. Nós precisamos compartilhar por isso, porque sem essa graça as pessoas irão para o inferno. E nós precisamos compartilhar também, meus irmãos, porque Deus mandou compartilhar. Deus nos mandou compartilhar. E se assim nós fizermos, nós estaremos sendo bons despenseiros. Então, concluindo, nós temos uma dívida grande. Nós devemos às pessoas, eu e você. Não pensa que sou só eu. Não. Nem é só você. Sou eu, é você. Era Paulo e somos nós. Temos uma dívida grande. Devemos às pessoas a mensagem do Evangelho. E se nós não tivermos vergonha do Evangelho, e se nós formos bons despenseiros da multiforme graça de Deus, então nós poderemos saldar a nossa dívida. Ou pelo menos parte dela. Onde nós não podemos chegar, não poderemos chegar pessoalmente, chegaremos através do sustento da obra missionária. Tem pessoas que podem chegar lá e nós os sustentamos daqui, em oração, com as nossas contribuições. Então nós somos conclamados hoje, meus irmãos, pela palavra de Deus, a batalharmos firmes na obra da evangelização. Porque assim como Paulo, nós somos devedores, tanto a gregos, quanto a bárbaros, tanto a servos, quanto a livres, tanto a sábios, quanto a ignorantes, porque todos, indistintamente, precisam do Evangelho de Cristo para a sua salvação. Que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que o Espírito de Deus aplique essa palavra no nosso coração, e mais do que isso, que o Espírito Santo nos mova em direção a essa obra tão importante, que é a obra da pregação do Evangelho de Jesus, o Evangelho que salva. Amém.